Olá, olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Direito Administrativo. Estamos falando sobre a intervenção do Estado na propriedade privada, em especial, e privada não necessariamente é privada, como nós vimos no decorrer das nossas aulas. Em especial, a modalidade restritiva de intervenção do Estado na propriedade, que é aquela em que a propriedade se mantém sob o domínio do particular, mas com algumas ressalvas, restrições, condicionantes. E vamos falar agora especificamente também do chamado tombamento. Tombamento. Todos vocês já devem ter ouvido falar de bens tombados, né? Aqueles bens que sofrem uma certa restrição por parte do Estado para garantir a sua preservação, para garantir a proteção. Então, o tombamento tem por objetivo garantir a proteção do patrimônio histórico, cultural. Que mais? Artístico. Artístico. Proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural, tá? Então, quando algum bem, não necessariamente imóvel, é bem móvel ou imóvel, tá? Em relação aos bens incorpóreos, que são aqueles que não são materializados, como costumes, como modos de viver e tal, eles são protegidos através do registro. Esses bens incorpóreos, então, eles acabam não se sujeitando à proteção por meio de tombamento. Eu estou mexendo aqui ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês, porque nós temos na Constituição Federal disposição sobre o tombamento e está lá no artigo 216, tá? Ele fala assim, ó, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas, tecnológicas, obras, conjuntos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Este é o objeto de proteção do Estado sob o aspecto de proteção do patrimônio histórico, cultural e artístico. Em relação aos bens imateriais apenas, que eu faço a ressalva que não é possível o tombamento. O tombamento é uma restrição a bens corpóreos, tá? Bens físicos, bens materiais, móveis ou imóveis, públicos ou privados, para que seja assegurado o seu valor histórico, cultural e artístico. Então, castelos, né, que serviram de residência a reis, locais preservados relacionados a populações antigas, populações, povos tradicionais, indígenas, ribeirinhos, pessoas que têm aí participação na formação histórico-cultural brasileira. Igrejas, então são coisas que devem ser preservadas com características parecidas, semelhantes, restauradas de como elas eram antes. E daí você vai lá e é dono de um prédio desses. Então quem já foi em Ouro Preto, quem já foi em Paraty,